Talvez você esteja se perguntando, como é que pode um cristão batizado, que vai à igreja, que lê a Bíblia e ainda é um pecador? Ou podemos pensar da outra perspectiva, como um pecador como eu pode ser considerado um cristão? Se você tem pensado sobre essas questões ou refletido sobre isso, quero te convidar a conversar sobre mais um dos paradoxos da fé cristã, da fé luterana, que é o simultaneamente justo e pecador, 100% justo e 100% pecador. É uma das frases famosas da época da Reforma, simul justus et peccator. Somos simultaneamente justos e pecadores. Em uma das conversas de mesa, Lutero certa vez disse exatamente isso: somos ao mesmo tempo justo e pecador, amigos e inimigos de Deus. E os teólogos daquela época não entendiam exatamente isso. E não aceitavam essa forma de se justificar diante de Deus. Por isso que cobravam das pessoas que elas realizassem cada vez mais boas obras, a fim de que elas pudessem se sentir justas. E esse ensino tem causado, e nas palavras de Lutero, tem tornado as pessoas perturbadas ao ponto de se esforçar tanto quanto podem para se tornar justas, mas nunca conseguem. No tempo de Lutero, se você não fosse uma pessoa boa ou não se considerasse uma pessoa boa, você precisava buscar, tentar, se esforçar para fazer as boas obras, então se considerar ou se justificar diante de Deus. Mas o resultado disso, desse esforço, gerava dois tipos de cristãos: aqueles hipócritas que realmente se consideravam pessoas justas e boas pelas ações que faziam, ou pessoas perturbadas em relação à sua fé, com crises de fé, vivendo na culpa ou na angústia. Hoje muitas pessoas vivem assim, com o coração pesado, com muitas angústias, não se considerando merecedoras do perdão de Deus, ou não se considerando cristãos, ou sou pecador, como é que eu posso ser cristão também? O apóstolo Paulo, ele teve também essa mesma reflexão e compartilhou para nós quando ele disse lá ao jovem Timóteo: agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu agradeço porque ele achou que eu era merecedor, porque me escolheu para servi-lo. Se vocês conhecem a história do apóstolo Paulo, vocês vão perceber isso. O apóstolo Paulo talvez seria as últimas pessoas que Deus poderia escolher para que ele pudesse usar na missão do Senhor. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Então ele vai dizer um pouco mais para frente: o ensinamento verdadeiro que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. Isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. O apóstolo Paulo se usou como exemplo do simultaneamente justo e pecador. Ele era merecedor dessas dádivas? Não. Mas foi por causa disso, pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, para que muitos também pudessem crer e ouvir falar a respeito do Evangelho. Um outro exemplo também do apóstolo Paulo, mas agora ele escrevendo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto é interessante porque logo nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do capítulo 1, Paulo, então, escrevendo e saudando toda a igreja, ele vai dizer assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que e em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Percebam que o apóstolo Paulo chama a igreja de Corinto e todos aqueles que invocam o nome do Senhor de santos, ou santificados em nome do Senhor. Mas quando a gente continua lendo a carta, talvez a gente vai perceber e vai constatar que essa carta, essa igreja, foi a que mais deu problema, ou mais deu dificuldade, dor de cabeça, apóstolo Paulo. Uma igreja fragmentada, brigas internas, briga entre irmãos, questão de idolatria, questão de relacionamentos e também questão de doutrina a respeito da ressurreição e da vida eterna.
Então, há várias circunstâncias e problemas que eles estavam passando, mas da mesma forma, o apóstolo Paulo os reconhece como santos em Cristo, mas pecadores na carne. A Bíblia é clara que por meio da palavra do Espírito Santo nós nascemos de novo. Da água e do Espírito, ali nós recebemos uma nova vida. Ou seja, antes desse novo nascimento nós éramos apenas pecadores. Nós nascemos em pecado, nós fomos concebidos em pecado, nós estamos afastados de Deus, somos inimigos de Deus. Em uma outra expressão, nós estamos mortos. É Deus que nos dá vida. Ou seja, sem a palavra, sem Cristo, sem a fé, nós somos apenas pecadores. E é justamente nesse sentido, por graça, por misericórdia, que Deus vem até nós em seu Filho Jesus Cristo e nos dá uma nova vida. Por meio da sua morte e ressurreição, Ele nos declara justos. Isso nos termos luteranos se chama troca feliz. Ou seja, Cristo, Ele toma para si os nossos muitos pecados e nos dá de presente, nos concede o perdão. Lá em Hebreus, lá no capítulo 10, vai dizer que como uma única oferta, Cristo aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Como substituto, Cristo tomou as nossas imperfeições e nos concedeu por graça a sua santidade. Por que essa mensagem de sermos simultaneamente justos e pecadores pode ser importante para os nossos dias, para a nossa vida? Eu vejo que muitas pessoas vivem angustiadas, aflitas, como se não tivesse perdão para elas. Talvez algo que fizeram no passado, e essa culpa vai remoendo ao ponto de talvez não se considerarem como cristãos ou como filhos de Deus. E é maravilhoso saber que a nossa salvação ela está unicamente garantida porque Cristo veio por você para te resgatar da condenação eterna, te dar uma nova vida, te restaurar, te dar o perdão e te salvar. E além disso, agora que estamos em Cristo, Ele nos ajuda através do seu Santo Espírito a andar na jornada desta vida. E o apóstolo Paulo é esse exemplo que compartilhei junto com vocês, onde ele não se considerava merecedor de todas essas coisas, mas ele agradece a Deus pelo fato de ele poder levar o nome de Cristo adiante, por servir o nome do Senhor. E por isso que diariamente nós precisamos estar sempre atentos, vigilantes, para que a gente não perca a fé ou não caia da fé. Mas um dia, quando Cristo retornar em glória, o dia final, nós seremos somente justos. Nós seremos ressuscitados, restaurados, junto com toda a companhia celeste, com anjos e arcanjos e toda a igreja cristã, celebrando o nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse foi o nosso Momento Drops Luterano, aqui da Conexão Concorde. Uma alegria ter você aqui junto conosco, refletindo um pouco mais sobre essa tensão de sermos justos e pecadores. Um grande abraço, fique com Jesus.